Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela televisão e também pelo Facebook. A gente está ao vivo com a primeira edição do jornal Câmara Notícia. Hoje um pouco diferente, o Gabriel está aqui ao meu lado para a gente atualizar as informações da greve geral. Gabriel saiu para as ruas hoje logo cedo. Gabriel, o que você encontrou? Quais foram os momentos de paralisação? Teve algum momento tenso? Boa tarde. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a vocês que nos acompanham. Olha, a nossa equipe ela saiu aqui da TV Câmara por volta das 7 horas da manhã. A Avenida da Saudade ela já estava fechada pelos manifestantes ali na altura da Sanasa. E aí a gente percorreu principalmente o primeiro ponto na Santos Dumont, ali no trevo junto com a rodovia dos Bandeirantes, e já estava fechada desde os primeiros momentos que a gente chegou até lá. Inclusive a gente tem algumas imagens aí da Santos Dumont logo cedinho, olha só, ali perto na altura, né, do Campina Shopping, o trânsito estava bem carregado. E você acompanhou também a movimentação ali naquela alça de acesso para Bandeirantes, sentido aeroporto de Viracopos. Exatamente, e aí um desespero bastante grande das pessoas que estavam tentando chegar até o aeroporto de Viracopos. Várias pessoas viram o adesivo do nosso carro da TV Câmara e aí perguntavam, né, o que estava acontecendo. E aí a gente falou que era uma manifestação, uma greve geral convocada aí pelas principais centrais sindicais e que o trânsito estava fechado tanto na Santos Dumont quanto na rodovia dos Bandeirantes. Já já a gente vai mostrar uma reportagem, mas cerca de 50 manifestantes chegaram a fechar a rodovia dos Bandeirantes. Lembrando que os 25 estados e o Distrito Federal aderiram à manifestação. No momento, as rodovias que foram fechadas pela manhã já foram liberadas, né? A Zeferino Vaz, a Santos Dumont, a Avenida João Boy do Lope foram liberadas. Mas acontece agora uma manifestação na Avenida Francisco Glicério, lá no centro. A gente tem um mapa aí do aplicativo Waze que atualiza o trânsito para a gente em tempo real. Olha só, como vocês podem ver, a Avenida Francisco Glicério não tem nenhuma faixa indicando trânsito, exatamente porque na altura do Largo do Rosário os manifestantes se concentram por ali, mas aí no entorno, né, da Avenida Francisco Glicério o trânsito fica carregado. Bom, em São Paulo, gente, na capital, já foram 16 detidos devido à greve. Aqui em Campinas, só uma Kombi foi apreendida pela Polícia Rodoviária. No início da manhã, lá na rodovia Santos Dumont, uma Kombi com 60 pneus, 10 litros de gasolina e pregos retorcidos. Esse veículo estava abandonado, o carro foi levado para a segunda seccional, mas o motorista não foi encontrado, tudo normalizado, como a gente disse, na rodovia, Santos Dumont. Agora, com relação à saúde, você também esteve em alguns centros de saúde. Como está a movimentação? A gente tentou chegar no posto de saúde ali do Jardim das Bandeiras e a gente não conseguiu exatamente por causa de uma manifestação. A gente estava usando o aplicativo, faltando 4 quilômetros, completamente fechado ali, então a gente começou a percorrer outros postos de saúde. O centro de saúde do Jardim Aurélia a gente conseguiu chegar, praticamente não havia pacientes lá, só que uma equipe reduzida também, então não tinha uma recepcionista, não tinha uma enfermeira, uma equipe reduzida, mas pelo número de pacientes não estava tendo problema na área da saúde. Lembrando que o Mário Gatti, lembrando também que o Hospital do Ouro Verde, normalizado, todo mundo está trabalhando, está em funcionamento. Isso mesmo, isso foi divulgado pela Prefeitura, né? Eles disseram que todas as unidades de saúde e hospitais funcionam normalmente, mas a gente apurou que, por exemplo, no Centro de Saúde do Vila Rica, eles só estão atendendo emergências. Os trabalhadores resolveram aderir à greve, mas a gente não tem a confirmação desta informação pelo Executivo, né? A gente sabe também que na maternidade 4 faxineiras apenas foram trabalhar, elas já estão acumulando mais de 12 horas de jornada. Bom, a gente falou agora há pouco sobre a manifestação na Avenida Francisco Glicério e a gente tem imagens do que aconteceu por lá. A repórter Mariana Cremasco esteve na manifestação junto com o cinegrafista Josué Rabelo. Vamos acompanhar. A greve que acontece neste dia 28 de abril em diversas cidades do país também está em Campinas. A Avenida Francisco Glicério é o ponto de encontro de diversos manifestantes. De acordo com organizadores, são mais de 3.000 pessoas. São mais de 50 categorias envolvidas, entre elas a dos lojistas. Muitas lojas no centro da cidade estão fechadas. Obrigada a Mariana pelas informações. Olha só, a PM ainda não divulgou o número de manifestantes na Avenida Francisco Glicério, que continua bloqueada. Motoristas evitem passar pela região central. Agora, Gabriel, vamos acompanhar então como foi essa manhã
um pouco diferente aqui em Campinas com a greve geral. Uma mobilização contra a reforma trabalhista, da Previdência e a lei da terceirização, que já foi sancionada pelo presidente Temer, foi marcada para o dia de hoje. O aeroporto de Viracopos está funcionando normalmente. Só que o acesso pelo trevo da Bandeirantes com a Santos Dumont e a própria rodovia Santos Dumont foi bloqueada nesta manhã por cerca de 50 manifestantes. A polícia rodoviária e militar acompanharam a paralisação. Os manifestantes também fecharam o tapetão, nos 2 sentidos, além da rodovia Zeferino Vaz, que liga Campinas a Barão Geraldo e a cidade de Paulínia. Na rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, na altura da CPFL, também teve protesto dos manifestantes, o que causou um grande congestionamento. Na área da saúde, a nossa equipe tentou o acesso para a unidade de pronto atendimento do São José, mas estava bloqueada pelos manifestantes. O atendimento no hospital do Mário Gatti e do Ouro Verde está normalizado. No centro de saúde do Jardim Aurélia, o atendimento segue normalmente, mas com uma equipe reduzida, já que uma recepcionista, o setor administrativo e uma auxiliar de enfermagem não foram trabalhar. Por conta da greve dos ônibus, poucos pacientes apareceram. Sexta-feira, 9 horas da manhã, e o terminal central está assim, completamente vazio. Nenhum passageiro e da frota de 1.200 ônibus, nenhum saiu na rua até agora. O terminal central nesta sexta-feira está assim, numa aparente tranquilidade. Teve gente que tentou arriscar e ir para o trabalho de ônibus, mas estava difícil. Eu vim às 5 da manhã, esperei até às 6, não passou nenhum busão, voltei para casa, né? Aí agora tentei retornar de novo, já faz um tempão que eu estou aqui, não passa nenhum busão. E eu tô indo para Vinheiro fazer faxina, até agora nada de busão. Eu não tenho R$1 no bolso, preciso trabalhar, né? Hoje eu não trabalhei nada. E essa semana foi a única faxina que eu consegui essa semana. Eu tô aqui no ponto há mais de 1 hora, pode pôr 1h30 aí com certeza. Como não tem ônibus, eu liguei pro meu patrão, ele vai me pegar aqui e me levar lá para Sumaré, que eu trabalho lá em Sumaré, graças a Deus, há 3 anos, né? Só que como os caras estão fazendo greve aí, então eu liguei para ele vai me pegar aqui. O Jefferson conseguiu uma alternativa e nós flagramos o momento em que o chefe chegou para levá-lo ao trabalho. Mas o trânsito e a falta de transporte público irritou algumas pessoas. O que está impactando, assim, acho que deveria ter que pare, mas pelo menos uma parte dos ônibus que teria que funcionar, porque tem gente que depende, né? A empresa tá mandando um táxi para mim buscar, agora à tarde eu já não sei como que vai ser. Aí a gente vai combinar lá com o pessoal da empresa o que vai ser feito. De acordo com o Sindicato dos Professores, na educação, das 165 escolas estaduais, cerca de 80% estão paralisadas e não tiveram aulas, como o Aníbal de Freitas e o Carlos Gomes. Algumas escolas particulares também fecharam as portas nesta sexta-feira, como o Liceu e o São José Salesiano. À tarde, mais manifestações estão sendo programadas. Olha, até agora a gente não teve a confirmação por parte da Prefeitura de quantas escolas estão fechadas na rede municipal. As agências bancárias do centro da cidade também estão fechadas. Os vigilantes de bancos também estão em greve, o comércio no centro continua fechado e neste momento acontece uma passeata. Ainda não há balanço do número de agências que aderiram à greve. A gente vai voltar a falar dessa greve geral. Gabriel, muito obrigada pela sua participação. A gente se encontra daqui a pouco no esporte e também atualizando as notícias da greve aí. Obrigado e até já. Bom, gente, agora a gente fala da Câmara. Na última sessão, os vereadores aprovaram uma moção de apelo ao governo estadual sobre as reivindicações dos funcionários e professores das FATECs. Vamos acompanhar. Na 24ª reunião ordinária, a nossa equipe falou com o vereador Gustavo Peta sobre a moção de apelo que ele protocolou. Na verdade, eles estão em campanha salarial, é uma reivindicação muito legítima dos funcionários, tanto das escolas técnicas como das FATECs, de todo o Centro Paula Souza, de reajuste salarial. Há 3 anos que esse reajuste não é concedido, o que tem
provocado na prática uma diminuição do salário dos funcionários e dos técnicos administrativos dessas instituições. O parlamentar explicou o objetivo do documento. Uma moção de apelo ao governador do estado de São Paulo, que é quem decide, tem o poder de decidir sobre essas reivindicações, para que ele atenda, para que ele inicie uma negociação com os funcionários e os trabalhadores. Tem também a questão de plano de cargo de salários. Há muitas reivindicações para ter mais justiça nesse plano de cargos e salários, então a moção é nesse sentido. O vereador lembrou a importância que as instituições e os profissionais têm para a formação educacional. Nós temos aqui o ETCAP, por exemplo, né, o Bentão, né, que é o Bento Quirino. Já temos aqui uma FATEC, que ainda está com poucos cursos, mas que tende a crescer. E no estado de São Paulo é uma rede muito importante, fundamental, e que precisa ser melhor atendida, mais valorizada. Esta moção, reforçando, vai ser encaminhada ao governo estadual. Voltando a falar da greve, aqui na Câmara Municipal, os servidores não aderiram à paralisação. O Legislativo tem um corpo de 168 servidores e alguns estão ausentes e justificaram a dificuldade de transporte pelo não comparecimento. A Câmara informa que um funcionário que não vier trabalhar e não justificar a falta vai ter o dia descontado. Agora, um dos pontos da convocação da greve são as reformas do governo Temer. E uma das reformas é a da Previdência. E os funcionários do INSS das 4 agências de Campinas estão paralisados. As unidades Campinas Centro, Amoreiras, Regente Feijó e Carlos Gomes estão, portanto, fechadas. O atendimento vai ser remarcado pelo INSS. Quem tinha agendado hoje pode ligar para o telefone 135, repetindo, o telefone 135, para remarcar esse atendimento. O Centro Público de Apoio ao Trabalhador funcionou normalmente nesta sexta-feira, mas como é a última sexta-feira do mês, tradicionalmente o expediente é encerrado mais cedo, então foi encerrado às 11 horas da manhã. Mesmo assim, as vagas disponíveis para você já se preparar aí para a próxima terça-feira, quando reabre o CEPAT. Vamos conferir. Auxiliar de jardinagem com CNH A ou B, balconista para loja de autopeças, eletricista de instalações, estoquista, instalador de insulfilme, montador de equipamentos elétricos, operador de caixa para farmácia com conhecimento de informática e máquina de cartões, técnico em fibras óticas com CNH-B e NR10 e NR35, vendedor interno de materiais de construção presencial e por telefone, vendedor interno de produtos de informática. Para se candidatar às vagas, é preciso que o candidato compareça a uma das unidades do CEPAT com RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. A unidade do centro fica na Avenida Campos Sales, número 427, e o atendimento é das 8 da manhã às 6 da tarde. No Ouro Verde, a unidade fica na Rua Armando Frederico Reganeschi, número 197, no Jardim Cristina, em frente ao Banco do Brasil. No Campo Grande, o CEPAT fica na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia. Voltando a falar da greve geral, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região suspendeu os atendimentos na sede judicial e administrativa, além do atendimento no fórum. Só funciona em esquema de plantão. E, aliás, o TRT não concedeu à INDEC a liminar para garantir 50% do transporte público na cidade. A empresa de transportes da cidade afirmou que 100% do transporte público continua paralisado nesta sexta-feira, inclusive os terminais. A cooperativa Cotalcamp chegou a iniciar uma operação, segundo a prefeitura, mas por pressão parou de circular. O único terminal em funcionamento é o do Iguatemi, que tem baixa circulação. Os demais terminais, então Ouro Verde, Terminal Central, como a gente viu na reportagem do Gabriel, estão fechados. A gente atualiza mais sobre a greve a qualquer momento, mas por falar no Gabriel, vamos para o esporte. Tem greve geral, mas também tem ansiedade para o jogo de domingo e mistério na macaca, né, Gabriel? É isso aí. Boa tarde mais uma vez, Gabi, vocês que continuam nos acompanhando. Neste domingo, 4 horas da tarde, no Moisés Lucarelli, tem Ponte Preta e Corinthians. Chegou a hora, não tem para onde correr. A principal dúvida da Ponte Preta é na zaga, mas Gilson Kleina tem muita coisa para resolver na escalação do time. Sem Marlon suspenso por 3 cartões amarelos, o alívio vem com o retorno de Reinaldo. O lateral Nino Paraíba e o meia Cajá já estão à disposição, mas ainda são dúvida. E essas incertezas devem permanecer até momentos antes da decisão.
Mas levando em conta as últimas entrevistas do treinador, a base da macaca deve ser mantida com mudanças pontuais. E na busca pelo título, a diretoria da Ponte Preta resolveu dar metade do prêmio da Federação Paulista de Futebol para o elenco caso o time venha a ser campeão. O prêmio total é de 5 milhões e se metade desse valor, 2,5 milhões de reais, foi dividido entre os jogadores, cada um vai receber aproximadamente 60 mil. E olha, todos os ingressos foram vendidos, não tem mais como o torcedor ficar sócio para entrar nessa partida. Pode até ficar sócio, mas é depois que passar a final. É um jogo recheado de histórias. O Corinthians conquistou o polêmico título de 1977 em cima da Ponte em 3 partidas que foram realizadas no Morumbi. As equipes voltaram a fazer a final em 79 e o Timão levou a melhor de novo. Em 2001, eles se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil e o Corinthians venceu os 2 jogos. Será que esse ano acontece a revanche? Vamos esperar que sim, né? Vamos torcer que sim. Durante a semana, os jogadores falaram que não tem essa de revanche não, Gabriel. E que vão escrever a história do Campeonato Paulista de 2017. Vamos ver como vai ser essa primeira partida aí, né? O jogador ele pode até falar isso, né? Mas que a Ponte tá engasgada com o Timão, isso tá, né? A história mostra essa superioridade da equipe da capital em duelos de mata-mata. Então vamos ver aí os capítulos que serão escritos este ano. Vamos ver então. Pra gente encerrar sobre a final, tem a provável macaca? É difícil escalar, mas vamos lá. Eu acredito em Aranha no gol, a volta do Nino Paraíba na lateral direita, Iago, Fábio Ferreira entra como zagueiro e Arthur na lateral esquerda. Meio campo com Fernando Bob, Jadson e Elton e na frente, isso já tá certo, Cleison, Luca e Potker. Eu aposto nessa equipe, mas é uma opinião e não uma informação. E no Guarani a gente tem alguma novidade dessa reformulação que deve acontecer para a Série B do Campeonato Brasileiro? Nenhuma até agora. Por enquanto o Guarani dispensou 6 atletas. A gente já disse isso nessa semana aqui no Câmara Notícia. Uma torcida organizada do clube fez um protesto pedindo a saída do superintendente de futebol, Anailson Neves, mas o conselho que comanda a equipe já disse que ele não sai. Na próxima terça-feira, a gente deve ter novidades quanto a contratações de pelo menos 3 jogadores. Tá certo. Agora vamos dar uma olhada de novo no mapa do Waze, aquela informação do trânsito sendo atualizado em tempo real. Olha só, a gente vê aí a Avenida Campos Sales com um trânsito bem carregado, né, um trânsito moderado para carregado. Isso é reflexo de, como a gente comentou aqui já no começo desta edição, da manifestação que acontece na Avenida Francisco Glicério, que complica aí a situação na região central. Então, para você, motorista que está saindo aí de casa, a velocidade média ali na Glicério é de 10 km por hora. Então, é melhor evitar passar por ali, né? Até porque essas manifestações no Largo do Rosário devem acontecer durante todo dia. Agora, mais informações sobre a greve, Gabriel. De acordo com o Sindicato dos Correios, várias unidades estão com o atendimento prejudicado, já que poucos funcionários foram trabalhar. Não há número de quantas agências estão em atendimento parcial ou fecharam ou quantos funcionários estão paralisados. Frota do transporte público, como a gente reforça, continua 100% paralisada aqui na cidade. E com relação, tem também a varrição de rua, né, Gabriel? Exatamente, está funcionando com apenas 50% do efetivo, segundo a Prefeitura. A saúde está com a situação normal, mas como a gente disse, só tem 4 faxineiras na maternidade. O Centro de Saúde do Vila Rica e do Jardim Aurélia tem ausência de funcionários. No Vila Rica, atendimentos apenas emergenciais. Rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Pedro I, Santos Dumont e a professora Zeferino Vaz está com o seu fluxo normal. O aeroporto e a rodoviária neste momento também. E chegou uma nota aqui para a gente da assessoria de imprensa da EMTU, que faz o transporte aqui na região metropolitana de Campinas. E segundo eles, só operam 2 linhas aí da Salamanca, né, da empresa Salamanca, das 146 linhas que operam aqui na região, portanto, só 2 funcionam, atendendo Campinas, Olambra e Arthur Nogueira. Essas linhas que estão funcionando atendem uma média aí de 1.200 usuários por dia, sendo que
No total, todas as linhas da MTU atendem 152 mil usuários, então uma parcela bem pequena da população da nossa região consegue circular hoje. A gente volta a qualquer momento na nossa programação com mais informações sobre a greve geral e as paralisações que acontecem em toda a cidade. Até mais.